Então, voltando aqui ao Código de Ética, tem uma diferença entre o de 65 e o de 75, porque o de 65 ele é um pouquinho mais liberal, embora também fundamentado no neotomismo, no funcionalismo, ele se refere ao assistente social como profissional liberal e ele fala de que ele tem dever de respeitar as posições filosóficas e religiosas daqueles a que destinam sua atividade, ou seja, ele fala do pluralismo, né? O Código de 75, que é o mais conservador, ele eliminou esses deveres e colocou no lugar: o assistente social deve colaborar com os poderes públicos na preservação do bem comum. Aqui ainda está aqui ainda está no de 65. Ele fala em democracia, né? Aí o de 75. Ele vai tirar isso e vai colocar isso que eu falei, né? Da ação disciplinadora do Estado. Ele elimina, não fala mais em democracia, não fala em pluralismo. Isso some do Código, tá? Bom, então o Código de 86, ele vai romper, né, com essa visão tradicional que é conservadora, funcionalista, que fala de uma pretensa neutralidade e imparcialidade, trata dos valores de forma histórica, abstrata, e, na verdade, acaba defendendo mais a instituição do que os usuários. Então, o que a introdução do Código de 86, veja, a mudança do Código não é algo que ocorra independente de outras determinações. Ela ocorre, não é só por uma intenção dos profissionais, mas ela tem a ver com todo aquele contexto que eu falei, né? A democratização da sociedade, a reorganização dos movimentos sociais, enfim, organização política da categoria. Então, se colocam as possibilidades de fazer essa ruptura no meio de outras conquistas que está se fazendo. Então, nessa conjuntura, então, dos anos 80, o Código de 86 vai colocar na sua introdução a explicitação da inserção de classe dos usuários. Isso não existia, né? Os usuários são considerados como trabalhadores e em sua inserção de classe. A sociedade não é um todo harmônico, ela é dividida em classe. Nega que os valores sejam ahistóricos. Os valores são históricos. Recusa do compromisso ou velado ou explícito com o poder instituído, como aquele exemplo que acabei de dar. Explicita a direção social da profissão e a existência de um projeto profissional, né? E, como eu falei, a ruptura com a perspectiva imparcial. Então, aqui está a introdução do Código, né? A sociedade brasileira, no atual momento histórico, impõe modificações profundas em todo o... Está batendo uma luz aqui. Os processos da vida material e espiritual. Nas lutas encaminhadas por diversas organizações nesse processo de transformação, um novo projeto de sociedade se esboça, se constrói e se difunde uma nova ideologia. Inserido nesse movimento, a categoria de assistentes sociais passa a exigir uma nova ética. Então, ela está situando exatamente o contexto que isso se deu, né?
que reflita uma vontade coletiva, superando a perspectiva histórica, a crítica, onde os valores são tidos como universais e acima dos interesses de classe. A nova ética é resultado da inserção da categoria nas nas lutas da classe trabalhadora e de uma nova visão da sociedade. Nesse sentido, a categoria, através de suas organizações, faz uma opção clara por uma prática vinculada aos interesses dessa classe. Então, veja que é uma ruptura radical com todos os pressupostos e a direção social e política dos códigos anteriores e da prática anterior, né? Se o código, o Código de 86 ocorreu numa conjuntura extremamente favorável para essa ruptura, a conjuntura dos anos 90 já não era favorável desse jeito, né? O processo de reformulação do Código, ele se deu porque o Código de 86, ele tinha algumas falhas no sentido da operacionalização deste compromisso. Então, ele marcou muito, né, o compromisso, a concepção, mas isso não aparecia claramente de forma mais organizada nos deveres, nas obrigações, no todo do código. Então, ficava muito sintético, então precisava desenvolver mais, operacionalizar como que a gente realiza isso, traduzir, como é que realiza isso, né? E também precisava aprofundar a fundamentação, que também estava muito pouco desenvolvida, porque é só isso que eu li, é a introdução, né? Então, ela precisava, essa concepção ética não está ainda suficientemente esclarecida. Então, isso foi uma das demandas internas para a profissão. Externamente, o momento de elaboração do código era um momento onde a questão ética também estava se pondo como uma questão emergente. Era o momento do impeachment do Collor. Então, a ética passa a ser discutida na vida cotidiana, em todos os espaços. Isso também mobiliza para uma discussão da ética. Mas a conjuntura dos anos 90, no plano econômico, social e político, não era igual a da de 86. Estava o Brasil implantando o neoliberalismo, né? Com o Collor. Então, era um momento de crise social, não era um momento, e era um momento de perda dos direitos, né? Em vez de defesa e garantia dos direitos, dos movimentos sociais estarem se organizando, era um momento da sociedade, dos movimentos estarem se organizando para a defesa de direitos que já tinham sido conquistados e estavam sendo perdidos, né? Então, com as políticas neoliberais. Então, nesse sentido, era um momento desfavorável, né? Então, é um contexto assim bastante contraditório. A concepção que está posta no Código de 93, né? É essa que está aí, né? É bem mais desenvolvida, né? O código assinala, né, bem claramente que a revisão ela teve como uma continuidade do texto de 86,
E ela parte da compreensão de que a ética tem como suporte uma ontologia do ser social. O que é ontologia? Ontologia quer dizer teoria do ser. Uma ontologia do ser social quer dizer uma teoria do ser social. É a teoria social de Marx, né? Teoria do ser social. Que é, de fato, a teoria que está servindo de base. Ela explicita o que são os valores. Os valores são determinações da prática profissional. É tudo aquilo que eu busquei dar para vocês, ainda que de uma forma bastante sintética, né? A primeira parte da aula, né? É isso aqui. Os valores são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora feita no processo de trabalho. Não é só isso que tem na introdução, mas eu salientei que isso é mais importante. Isso é a concepção de ética que está no Código. O Código de 93, o significado dos princípios. Desculpa, eu não passei aqui. A concepção, né? Os valores, isso eu já passei. O significado dos princípios, como está também no Código. A revisão do texto de 86, está isso na introdução do Código, se processou em 2 níveis. Primeiro, reafirmando os seus valores fundantes. Liberdade e justiça social. E articulando esses valores a uma exigência democrática. Então, a democracia é tomada como valor ético e político central, porque é considerada como o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. Vejam, não é a democracia burguesa, não é a democracia que é só para quem tem direito a voto, né? É mais do que isso. E aí embaixo diz o que é: defesa e aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Essa é a concepção de democracia que está no Código. Então, é a radicalização democrática. O Código de Ética, o projeto societário que está no Código. Primeiro valor da emancipação. É o valor humano genérico, universal, mais central do Código de Ética. Tá? A emancipação indica tanto a finalidade ético-político mais geral, mais genérica, mais universal da ética profissional e do exercício do serviço social, né? Por isso que ela que eu considero mais central. Existem outros valores genéricos no Código: liberdade, justiça social e equidade. Mas eles são, ao mesmo tempo, valores e formas de realização da emancipação humana. Dá para entender? Ou seja, como é que você realiza a emancipação? Por exemplo, realizando a liberdade, por exemplo, realizando a justiça social. Você tem que ir traduzindo, né? Então, a liberdade, ao mesmo tempo que ela é um valor, ela também é uma forma de realização de um outro valor maior. Entendeu? A justiça social, idem, e a equidade, idem. Né? São valores, mas elas
são formas de realização de um valor mais genérico ainda, que é a emancipação humana. O código tem um projeto de profissão, expressa um projeto de profissão, e não... Este projeto, ele diz respeito ao aqui e agora, aos limites da profissão, mas ele não se esgota aí. Exatamente por ele ter valores emancipatórios, ele não pode se satisfazer, a nossa ética não pode se satisfazer com a democracia formal burguesa, com a cidadania formal. Então, nós sabemos que isso, se o que for possível nessa sociedade é o que é possível, tudo bem, mas nós sabemos que esse limite, nós buscamos sempre ir além, né? Ele não é o nosso limite, ele sempre tem um horizonte além, né? E então é por isso que ele está vinculado a uma projeção de sociedade, a uma teleologia, uma projeção de sociedade. Isso está no código, aquela que se propicia aos trabalhadores um pleno desenvolvimento para a invenção e a vivência de novos valores, o que evidentemente supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. Vejam que é por isso que a gente tem que entender o significado dos valores. A gente tem que... Eu sei que muitas das coisas que eu falei são difíceis, mas a gente precisa estudar mesmo. Por quê? Porque quantas pessoas que falam, pessoas públicas que falam sobre liberdade, sobre justiça social? Na campanha eleitoral, vocês podem ver diferentes partidos falando. O mais corrupto falando em ética, né? Então, se a gente não entender as diferentes concepções, nos seus fundamentos, a gente pode embarcar numa roubada, né? E é isso que, por exemplo, pode levar muita gente a achar que o nosso código é liberal. Porque ele fala de valores liberais. Ele fala de justiça, ele fala de cidadania, ele fala de democracia. Todos esses valores são liberais. Só que a burguesia se apropriou deles, ela não inventou, né? Não são dela. Ela não comprou, falou, isso é meu e agora não pertence a mais ninguém. Não. São valores históricos, né? E que podem se realizar além dos limites que ela pôs nessa sociedade, né? Então, a gente tem que entender que outros limites seriam esses, né? Que outras concepções, que outros sujeitos históricos falaram desses valores em outras situações, com outras possibilidades, né? Para que a gente possa estar entendendo e defendendo o nosso código, inclusive dessa ideia de que ele é liberal só, né? Que ele é liberal burguês, não é? E a maior comprovação disso é essa citação mesmo, né? Que essa concepção, ela é uma concepção que tem uma projeção que supõe uma sociedade onde a invenção e vivência de novos valores supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. Isso supõe a superação dessa sociedade, né? Nós não vamos fazer isso dentro da instituição que a gente trabalha, mas enquanto categoria a gente tem uma vinculação com as lutas sociais, com sujeitos históricos que estão nessa direção, né? Tá? Bom, a próxima aula
é sobre a materialização do Código de Ética e da ética profissional, né? Uma vez que a ética não se resume ao código. A gente viu que, de acordo com uma visão histórica, tudo ao que nós nos referimos, nós sempre situamos no contexto, né? Então, nós falamos da origem da ética, falamos da origem do homem, da origem da própria ética e da ética profissional. Situamos a transformação da ética e a sua origem tradicional sendo determinada por um contexto histórico, por várias situações, e falamos que a renovação profissional ela teve vários determinantes que possibilitaram, inclusive, o nascimento de um projeto de ruptura, né? E, então, agora nós vamos pensar no hoje, né? Como que isso se coloca hoje e que conjuntura que nós estamos vivenciando, né? Porque o que está posto nesse sentido numa conjuntura, numa situação que não é só conjuntural, mas de crise do próprio sistema capitalista, uma crise estrutural, onde os limites, aqueles limites que eu falei que não são absolutos, mas que são menores do que os dominantes, né? Eles vão se estreitando ainda mais. Quais são as possibilidades de viabilização de um projeto e de uma ética que vai contra a dominação, contra a exploração, o individualismo, a opressão, né? Então, se pensarmos nesse contexto, nós vivemos, né? Estamos vivendo o marco dessa conjuntura que nós estamos vivendo. Tem um grande marco que foi a segunda metade dos anos 70, né, do século passado, quando teve uma crise do capital, uma grande crise do capital, que foi respondida, né, aliás, uma grande crise do capitalismo que foi respondida pela ofensiva do capitalismo, ou seja, pelo próprio poder do capital, com a implantação das medidas neoliberais e com a reestruturação produtiva, ou seja, com as grandes transformações no mundo do trabalho, que se desdobraram, né, que resultaram no recuo, né, na perda dos direitos conquistados, no aprofundamento das desigualdades, né, no aprofundamento das desigualdades que são inerentes ao capitalismo, no desemprego estrutural, no aumento da insegurança no trabalho e na vida em geral, enfim, uma série de situações que nós vamos ter que, então, analisar daqui a pouco. Tá bom?